Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Vilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Uma ótima tarde para você de toda a região, agora 12:03 do dia 7 de abril de 2020. Está no ar o seu Atos no Rádio até 1 da tarde com muita informação para você pela Transamérica FM. Notícias de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e, é claro, os bastidores da política. E além da Transamérica 102,3, seguimos ao vivo também através da nossa live no Facebook Jornal Atos e o nosso canal no YouTube TV Atos, que você pode assinar e seguir o programa e todas as informações aqui da região. Além das redes sociais, o nosso link direto, jornalatos.net/Atos no rádio, e o nosso WhatsApp sempre disponível para você, nosso ouvinte, internauta, nosso leitor do Jornal Atos, participar conosco e falar sobre a demanda da sua cidade, sobre o seu bairro e também discutir conosco os assuntos do programa de hoje. Nosso WhatsApp é 98215-3558. E entre os destaques do programa dessa terça-feira você confere. Aparecida confirma primeiro registro de morte suspeita de coronavírus. Pindamonhangaba e Guaratinguetá tem primeiros casos confirmados para a Covid-19. Cidades devem se adequar à extensão de quarentena de Dória.
janela eleitoral altera partidos na Câmara de Lorena. PRTB lança majoritária e chapa completa de vereadores em Guaratinguetá. Confira essas e outras notícias, além dos bastidores da política, muito mais para você até 1 da tarde, com eu, Francisco Assis, Rafael Lourenço e, é lógico, Éder Bilota. 100% credibilidade. Atos no rádio. E nós vamos até a 1 da tarde, como sempre, muito bem acompanhado com Costa Assessoria Contábil, a contabilidade da sua empresa em boas mãos, 100% online. Tudo muito rápido para te prestar o melhor atendimento. Aproveita agora que a declaração de imposto de renda, o prazo foi estendido até junho, e procure com tranquilidade o Costa ou um contador da sua confiança para que você não caia na malha fina. E com o Costa, sim, é tudo muito rápido, descomplicado e direto. Ele te lembra de todos os seus compromissos, as datas dos vencimentos dos seus recolhimentos, acerta para você essa situação toda e te presta assessoria. Então, Costa Assessoria Contábil, a contabilidade da sua empresa 100% online. Seguimos em nome de Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, que inclusive está com a temporada de vestibulares aberto, né? Você que precisa fazer uma boa universidade, a indicação é o Unisal. Procure uma das disciplinas que lhe interessa e saiba como você participar do vestibular 2020, que abre a nova temporada, né? Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Presente aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, Pindamonhangaba e também em Lorena. Muitos assuntos na manhã desta quarta-feira, né? Nós vamos até... Aliás, hoje é terça? Hoje é terça-feira. É que o confinamento social, isso não é isolamento, é um confinamento, né? Apesar que a gente até perder, né, o rumo apesar que das pra coisas. gente, ultimamente, aliás, esse período tem sido período até de mais trabalho, né? Que as notícias são cada vez mais quentes, aliás... Bastante tensão também, né? Porque a gente está vivendo um momento atípico, né? Nessa situação aí de pandemia. E na política pandemônio, né? O pessoal está aí todo alvoroçado e nós temos novidades, né? Mudança de partidos, a janela eleitoral fechou e deixou seu rastro aí, né? Vereadores se posicionaram para as eleições de 4 de outubro, isso bem entendido, se houver, né? Lembrando aí, marcando, 179 dias apenas nos separam do pleito eleitoral, 25 semaninhas, né? E está tudo ocorrendo, por enquanto, dentro do calendário eleitoral. É possível que haja aí um adiamento das eleições, mas não prorrogação de mandato, como muitos estão, inclusive, fazendo coro nas câmaras federais, na Câmara Federal, também nas Assembleias Legislativas, muitos querendo a tal de prorrogação do mandato, alinhar tudo para 2022, aí é o seguinte, eleição de presidente e vereador. Só que todo deputado que se preze, ou melhor, aqueles profissionais da política, eles que bancam a festa praticamente, né? Qual é a festa? A festa de prefeitos, de vereadores em suas candidaturas, eles compartilham aquilo que recebe do fundo eleitoral para poder fazer essa partilha e tocar. É cabo eleitoral, um puxando voto para o outro. Para eles, na visão deles, fica muito caro. Então é melhor a eleição picada em duas, né? Primeiro, a garantia deles no cenário nacional e, posteriormente, os municípios. Então, é complicado, porque não tem quórum suficiente para uma prorrogação de mandato em termos de votação. Até porque, diante da pandemia, né, o Congresso está fechado, né? Só o emergencial, né? Pois é. Então, é complicada a situação. Vamos ser sinceros, se na época normal, no período normal, você faz ali uma lista de chamada, você vê o Congresso ali, sabe, funcionando a meia bomba, imagina num momento como esse. Mas num momento como esse, até você tem algumas votações precisando de urgência, né? Entre elas, investimentos do governo, investimentos das próprias prefeituras. Daqui a pouquinho, aliás, a gente vai falar aqui sobre um caso de Aparecida que chamou muita atenção, porque tem Câmara falando que prometeu ou que iria repassar um valor, a prefeita falando que não é bem isso, então tem um disco que me disse ali que também afeta... tem algo por detrás das cortinas ou embaixo do tapete que nós não descobrimos o que é ainda. Mas vamos falar rapidamente, pode dar uma pinceladinha política aqui para temperar o assunto de hoje? Nós temos muito assunto relacionado de seu interesse, a questão
do coronavírus, mas vamos falar rapidamente sobre o alinhamento partidário, né? Praticamente, Lorena vão ter 4 candidaturas, até que se prove o contrário, né? Marieta Bartelega, com seus 2 partidos, o Cidadania e o DEM, chapa completa de 52 candidatos à Câmara, e segundo a assessoria que está trabalhando aí a candidatura de Marieta Bartelega, diz que é melhor ter 52 bem posicionados para disputar a eleição do que ter uma infinidade de candidatos e, de repente, não fazer uma campanha bem feita, com propostas, com planejamento, com bons debates, né? A Marieta espera seus concorrentes para os debates. Segundo informações, a Marieta está ansiosa, cheia de informações e com bastante projetos para discutir com os eleitores. Agora, resta saber se vai ter tempo para a campanha, né? Campanha em si, 45 dias. Essa é a campanha oficial, mas tem a pré-campanha que o pessoal já está nas ruas aí para se apresentar, exceto agora por conta do isolamento social. Não pega bem o candidato fazer reuniões, né? Que nem aquele que quer eleger o filho agora porque o irmão não dá mais no coro, né? Nós estamos falando, o nosso ouvinte sabe de quem aqui, de Lorena, né? Então ele já está procurando fazer reuniãozinha. Vai preso, viu? Porque parece que a polícia está atrás aí. E agora não são só os oficiais de justiça, não. Parece que foi denunciado e a polícia vai dar uma cana aí nessas reuniões. Então todo cuidado é pouco. Mas existe Silvio Ballerino também com uma constelação de praticamente 6, 7 partidos, né? Coligados. E parece que aqueles pessoas assim, os famosos da Câmara, estão todos alinhados realmente com o Silvinho Ballerino. Eu vou te falar os partidos que estão com o Silvinho, o Francisco. Anota aí. MDB, além do PSDB, é claro. PSDB, inclusive, recebeu mobília nova, né? Sabe o que é mobília nova? O que é mobília nova? Novos filiados, né? Olha, só para você ter uma ideia, quem que está no PSDB hoje? JC do supermercado, lembra dele? Já foi vice. Pedro da Vila Brito foi para lá. Vandinho continua. E Careca da locadora agora é Tucano. Já está até criando penas. E tem nomes também que estão se alinhando nisso. Então, os partidos que estão com o Silvinho MDB. Ixi, agora eu escrevi um nome aqui que eu não sei. Acho que é o Podemos, o PSD, o PSB. Sabe quem foi o PSB? Quem foi o PSB? Sozinho. Elcio Vieira Júnior, né? Ele não quis ninguém fazendo sombra dele, né? Então, também o PSDB, que está com ele, né? E o PRB do Fabrício, esse que estava fazendo hora lá no reduto da Marieta e mandaram ele vazar com o partido dele. PSDB aí foi para o Silvinho. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos coligados. Agora, você multiplica isso aí por 26, quanto que dá? Você é bom de conta? Eu sou péssimo. Por quê? 6 partidos por 26? Porque são 26 a chapa de vereadores aqui. Chapa completa, né? Lembrando que 1/3 disso aí tem que ser mulher. Também a segunda candidatura que nós estamos focando, né, a terceira nesse momento, é do Índio Munduruku, que está apenas com o PCdoB. E Beto Mussi, que vem com 2 partidos. Ele está com o Patriotas e eu não sei o outro partido que ele está, né? Não, aliás, ele está só com o Patriota, um partido e com 26 candidatos à Câmara. Diz que o elenco dele para o Legislativo está completinho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os vereadores atuais, né? E os partidos que agora fazem parte do seu histórico, né? Para onde eles migraram nessa janela eleitoral. O negócio é saber até que ponto isso é reforço, né? Porque é essencial nesse momento de campanha mais curta, campanha, aliás, incerta, e incerta com relação a tempo, incerta com relação a investimento. A gente lembra que tem algumas discussões com relação ao que deve vir de verba, né, ao certo para a eleição desse ano, com relação a tudo que está acontecendo aí. Há uma pressão cada vez maior para fundo partidário ser distribuído para o combate ao novo coronavírus. Há uma discussão também até que ponto os próprios partidos devem focar suas energias em algumas cidades daqui da região. Então, saber se a estrutura, o tempo
vai ser essencial para quem realmente vai entrar na disputa para vencer. Tem um outro candidato que não entra para... A gente sabe que entra para fazer número ou entra para fazer algum tipo de movimentação política. Agora, quem quer vencer vai ter que formar um bom grupo, como você tem dito isso desde o ano passado aqui, Eder. Agora, esses nomes e outros nomes estão sendo debatidos, e os partidos também, a gente tem que levantar isso para saber se para tal candidato é reforço ou não. Um partido que ficou bem representado na plataforma de campanha da Marieta Bartelega é o DEM, né? O DEM, que já tinha Beto Pereira, recebeu o Amorim, Vandilson Amorim, recebeu também 3 vereadores, o reforço mais 3 vereadores, é o Bruno Camargo, o Bruninho Ribeiro e também o Marquinhos da Cochoaria. Foram todos pro DEM. O Daniel Munduruku tá reformando aqui, ó, que ele está com PSOL e PT. PSOL e PT. PSOL e PT. Então tá? não me... Participando com a gente através do nosso Facebook, né? Nossa fanpage, Jornal Atos. Isso. E você também que está ouvindo o programa pela Transamérica, só pode assistir pergunta a ele em vídeo se tem também. chapa completa de vereador de todos os partidos, por favor. O pré-candidato está acompanhando a gente, saber se ele tem... Ele pode dar um alô aqui pelo WhatsApp ou pelo programa, pelo Facebook mesmo, que a gente está aqui para compartilhar, inclusive. Né? E é bom ver que Lorena, pelo menos, tem uma indicação de abertura. O Daniel Munduruku, ele que está com esse viés aí, vamos supor, de esquerda. Esquerda que não é bicho-papão, não é aquele pessoal que come criancinha, mas é um pessoal que ousa justamente ter uma ideia diferente de governo, essas coisas todas, né? Discussão. Segundo informações, o Daniel está bem estruturado para uma série de debates aí nesse período eleitoral. Ele é um que não vai fugir à luta, vamos dizer, e ao debate, para poder discutir projetos, essas coisas, né? E o que não falta, porque ele tem uma equipe de pensadores com ele, né? De maneira que o que não vai faltar, de fato, é assuntos e projetos com o seu grupo. Eu disse há pouco que tem candidato que entra na eleição para fazer algum tipo de movimentação política, isso nem sempre é salutar. Agora, tem candidato que entra para poder movimentar o discurso, o debate. Esse tipo de candidato é importante para a gente ter uma discussão mais aberta, outros pontos de vista, para a gente sair do mais do mesmo também nos debates, né? Às vezes esse mais do mesmo não sai nos votos, mas pelo menos esse debate, não uma questão de acalorar o debate, mas deixar ele mais construtivo, mais inteligente, para a própria população poder entender também que não existe só A, né? Existe outras vezes no alfabeto. Agradecer a contribuição pelo WhatsApp, estão falando que possivelmente o palanque do Silvio Ballerini, que vai contar com alguns notáveis, né, vão ter 156 pré-candidatos à Câmara, né? Vão sair aí em busca da renovação ou manutenção de cargos na mesa, né? Agora, o partido que ficou aparentemente sem encaixe e pode passar batido nas eleições, pelo menos nessa aqui na cidade de Lorena, é o PL do Vaguinho, né? O Vaguinho aposta agora não é no irmão dele, agora é no filho. O menino está no PSDB junto com o Silvinho. Migrou para o PSDB, está com o Silvinho para poder tentar uma vaga na Câmara representando a família Silva, né? São os irmãos Silva, agora a família, porque vem o filho, né? E parece que o menino é bom, viu, Chico? O menino é bom de conversa, tem o sangue político na veia. Eu só espero que não tenha o viés do tio, né? O popular tanga frouxa. Vamos prosseguindo aqui no seu Atos no Rádio, muitas informações. Daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes sobre as mudanças aqui as novas siglas dos vereadores, né? Partidos novos e velhos políticos. Dá uma mistura boa, né? Pois é. É isso agora, aí. Essa segunda-feira, o início da semana foi, como não poderia deixar de ser, mais uma vez, uma semana preocupante. A gente tem na nossa região aqui cidades com estrutura bem aquém do que era necessário para fazer esse atendimento, e os números estão começando a chegar mais próximo daquilo que a gente teria de realidade, né? Se discute muito com relação aos índices baixos, entre 1000 aspas aqui, gente, índices baixos da doença do coronavírus, da Covid, mas o que a gente tem hoje, Rafaela, são alguns números crescendo para chegar dentro dessa realidade de exames que estão ficando prontos, notícias de confirmações, e na nossa região não é diferente.
Temos notícias de Aparecida, eu tô com algumas aqui de Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Vamos começar com Aparecida, que foi talvez a notícia alarmante desta segunda-feira. Isso, em relação à Aparecida, né, Francisco, que é uma paciente, então, que estava internada com suspeita, né, importante a gente frisar isso, do novo coronavírus no município, e ela faleceu, ela morreu no último final de semana e aumentou, então, a preocupação com a Covid-19 no município. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da cidade na última segunda-feira, dia 6, após uma reunião no começo da noite entre a prefeita Dina Moraes e também a secretária Ana Carolina Esbrana. A paciente tinha 71 anos de idade, ela era moradora da cidade de Roseira. A idosa estava internada na Santa Casa de Aparecida e seu quadro clínico era delicado. Informações sobre as condições clínicas desde a sua entrada no hospital, como possíveis sintomas, não foram então confirmados pelo setor. Foi feito um exame na paciente e encaminhado então para análise, mas o resultado ainda não chegou ao município. A morte é a 8ª da região, que é conhecida como Vale Religioso, né? Antes do óbito suspeito em Aparecida, então, para os nossos ouvintes entenderem um pouco dessa situação aqui na região, Cachoeira Paulista já havia registrado uma morte suspeita e Guaratinguetá registrou 6 até o último levantamento da nossa reportagem. Um dos óbitos foi descartado, isso de acordo com a última divulgação da Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, e além desses casos, Pindamonhangaba tem 3 mortes suspeitas por Covid-19. Então, em relação à morte suspeita aqui na nossa região, é a 8ª, né, em registros. É isso mesmo. Olha, só pra gente agrava a situação. E a gente pular para Guaratinguetá agora, a prefeitura ela informou que nesta terça-feira o primeiro caso laboratorial confirmado do novo coronavírus na cidade foi registrado. Uma paciente de 60 anos de idade, ela está internada no hospital da cidade em isolamento e o quadro é estável. A prefeitura conta com o apoio da população para tentar fazer esse combate ao coronavírus e tem alertado, aliás, tem feito uma série de postagens em texto, vídeo, publicações nas redes sociais como um todo, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, para poder deixar a população alerta, poder deixar a população mais, não só alerta, mas responsável com relação às medidas. Aliás, o prefeito, as atitudes, né? Aliás, o prefeito baixa decreto para a utilização de máscaras. Isso a partir de amanhã, né? As informações apuradas até o momento. Pois é, e a gente tem que saber também até que ponto essas máscaras têm sido encontradas, vão ser máscaras feitas dentro de casa, que tipo de máscara vai estar sendo feita dentro do decreto. Há pouco a gente acompanhava um programa não sei se da Rede Globo, da Globo News, me confundi agora aqui, mas eles estavam... Da Rede Globo. Eles estavam alertando sobre os tipos de máscara feita dentro de casa, que tipo de material ou ela pode ser feita para ser de fato eficaz. Né? Se o espirro não passa do tecido que vai ser utilizado. Então, assim, toda essa questão... aquelas descartáveis são finas demais, né? Sim, e elas não conseguem... E essa máscara hospitalar, até para você que é de casa, que está nos acompanhando, tem se pedido para evitar se você evitar se comprar, para que a hospitalar seja realmente utilizada por pessoas em risco, em paciente, né? E funcionários da saúde. E para nós que estamos no dia a dia, para quem está trabalhando, para quem está mesmo em casa ou tiver de comprar um pão no supermercado, que utilize essa máscara caseira. Mas aí tem uma série de material sendo publicado na internet, material de grandes veículos, tá, gente? Com responsabilidade, para poder deixar você atento com que material utilizar para realizar, para confeccionar essas máscaras. Agora, Rafael, um outro caso para a gente poder alinhar essa situação de dados aqui da nossa região. Pindamonhangaba confirmou nesta segunda-feira o primeiro teste positivo para a Covid-19. Trata-se de uma paciente de 18 anos que provavelmente foi contaminada, de acordo com a prefeitura, em uma viagem turística. Ela passa bem e se encontra em isolamento domiciliar. A jovem aguardava... Confirmou o caso. Pois é, a jovem aguardava o resultado há 12 dias e, como ela, outros 65 pacientes suspeitos esperam o resultado de seus exames. A diferença, por exemplo, uma pessoa que nem deu positivo com essa idade e de um idoso que geralmente já carrega alguns problemas, a grande diferença de morte ou vida, né? Ela já está praticamente há 12 dias aguardando, está em isolamento, parece que na sua própria casa ou está no domiciliar,
e está superando, né? Agora, Mas não significa, é lógico que como a Moeda está dizendo aqui, o idoso faz parte de um grupo de risco. mas Sim. já Mas tem não pessoas significa que um jovem não com tá- menos idade falecendo, né? Aliás, se eu não me engano, os números nos Estados Unidos de jovens com infecções por coronavírus é muito alta. Então, assim, a gente também tem que lembrar que o jovem não está livre disto, tá, gente? É lógico que pessoas com outros problemas de saúde, pessoas, no caso, idosos também, fazem parte de um grupo de risco, mas o jovem também não está livre. É aquele fato, todo mundo deve realmente se cuidar. Ô, Éder, só para a gente destacar aqui que até o momento o Pindamonhangaba notificou 95 casos suspeitos, sendo 20 casos que já foram descartados. Mas hora continua que sendo uma cidade de acelerar destaque. os exames, né, os testes, Lembrando esse que o número vai Estado, surgir. ele extrapolou, ele ampliou, melhor dizendo, a sua estrutura para realização de testes. Até então, até semana passada, os testes estavam sendo realizados apenas pelo Instituto Adolfo Lutz. Hoje, outros laboratórios, inclusive laboratórios privados, também já estão realizando esses testes. Inclusive o Butantan também passou a fazer esse tipo de trabalho para a gente poder acelerar os resultados, né? Porque esse é o maior problema. Você vê Para que se ter uma média e uma real extensão do problema, né? Pois é. E só voltando um pouquinho em relação aos grupos de risco, né? O Éder bem falou da questão dos idosos acima de 60 anos. Tem até um caso de uma médica em São Paulo de apenas 28 anos. Na verdade é acima de 70, né? Mas 60 já está ventando. Não, assim, a partir de Pois é, 60 60 anos já é o grupo de risco. Aí, Edinho, o povo quer segurar. Só que então, só para complementar, essa é uma jovem médica, né, formada, atuante de 28 anos. Ela não tinha nenhuma doença crônica, nenhum agravo em sua saúde e ela foi testada positiva então para Covid-19, chegou a ser internada na UTI, teve um agravo no estado de saúde dela, agora já passa bem, mas em uma entrevista a outros veículos, ela até disse que não esperava ser um caso desse sério do novo coronavírus por ser jovem, ter então um estado de saúde relativamente bom, mas então todos nós estamos sim suscetíveis, infelizmente, a esta pandemia, né, do novo coronavírus. E vamos falar de Guaratinguetá? Sim. Porque voltar um pouquinho ao município, ainda falando sobre saúde, ele tem também muita política por lá para atualizar os bastidores do município. A Santa Casa de Guará fez modificações nas alas e UTI, né, as unidades de terapia intensiva, para atender justamente pacientes com suspeita e possíveis casos confirmados, então, do novo coronavírus na cidade. O hospital tem até o momento 31 leitos exclusivos para o tratamento de Covid-19 e a unidade aguarda a resposta do governo do estado, lá vem então o governo do estado novamente, né, uma resposta referente ao encaminhamento de 30 respiradores. A UTI, que atende pacientes que fazem um tratamento contra queimaduras na Santa Casa, foi transferida de local para uma área da antiga maternidade. No espaço vago pelo setor de queimados, a direção então destinou uma ala completa e exclusiva para pacientes do coronavírus. Só para a gente finalizar, de acordo com o diretor administrativo da Santa Casa, isso em Guaratinguetá, o João Marcos Romain, os leitos estão equipados seguindo o que é exigido pela OMS para atendimentos, então, da Covid-19. E a Santa Casa fez um pedido, como eu disse, de mais 30 respiradores e 30 monitores que podem, sim, ser utilizados na unidade médica se houver necessidade. Ele destacou ainda que mais 25 leitos foram destinados para atendimentos de pacientes suspeitos ou então positivados para coronavírus, que apresentam então as dificuldades de respiração. Os leitos já estão disponíveis e fazem então parte de um total de 44 leitos da clínica médica. A gente lembra que Guaratinguetá tem a questão do uso do estádio Dario Rodrigues Leite. A prefeitura na sexta-feira havia afirmado que menos de 30 dias teria, pelo que parece, a informação era essa, em menos de 30 dias teria a estrutura já à disposição, né? Aliás, ontem a gente estava acompanhando as informações de São Paulo e fotos foram divulgadas da estrutura construída dentro do estádio do Pacaembu. E é importante que esses espaços sejam bem utilizados, sim, né? O Pacaembu, assim como o Dario Rodrigues Leite, é um estádio ainda, é uma área ainda municipal, né? O Pacaembu deve estar passando agora por um processo de terceirização, mas é uma área municipal. Mas mesmo espaços privados têm sido utilizados. Os grandes clubes nas grandes cidades têm abertos e cedido espaços para as prefeituras. Aliás,
Ontem foi falado muito isso, Ed, algo que a gente acabou discutindo aqui também no Atos no Rádio, né? As prefeituras são essenciais. A gente acompanha muita discussão sobre o governo federal, sobre o governo do estado, daqui a pouquinho tem mais informação sobre o decreto de ontem, mas o fato é que as prefeituras são essenciais. Elas devem estar reforçadas, né? Elas precisam, como a Rafaela destacou aqui, dessa maior urgência por parte do Estado e por parte do governo federal. E é o duto financeiro de qualquer prevenção, né? Até parte da prefeitura. E até porque consegue via prefeitura, por intermédio dela. E é quem consegue indicar de fato que a real necessidade dos municípios, né? O Estado literalmente está vendo de longe, né? O governo federal nem se fala. A gente precisa também de uma movimentação maior por parte dos deputados. Os deputados precisam estar presentes também nos pequenos municípios, né? Você aí que votou no seu deputado, esse é um momento, por exemplo, que a gente tem uma dificuldade sobre você não ter uma boa frente parlamentar no Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? A região lá de São José dos Campos, o litoral ainda tem, mas para cá nós não conseguimos fazer um grupo que represente a região de fato. Em momentos como esse seriam essenciais. Então aí temos os vereadores para encurtar esse caminho, o vereador que não sei se está em casa acompanhando tudo. E, de novo, esse não é o momento da gente focar na política interna, é o momento dos vereadores encurtar esse caminho junto aos deputados, para encurtar esse caminho junto ao Estado e ao governo federal, para que essa solução, para que essa ajuda venha rápido. Mesmo com a ajuda estrutural, Rafaela, dos respiradores, dos EPIs, sendo um problema mundial. A gente está vendo uma discussão aí de Estados Unidos com outros países, Estados Unidos passando a perna em outros países. Né? Pois é, para conseguir máscara, para conseguir EPIs, né, em geral. E o Brasil não vai fugir dessa regra, pelo contrário. O Brasil é um dos países que tem o maior risco por quebra da sua rede de saúde, né? Seja municipal, estadual, federal. O SUS está aí capengando já há muito tempo. Então a gente precisa que os políticos hoje façam de fato essa representação. Nos casos dos deputados estaduais e federais, eles estejam mais presentes nas cidades para que essa ajuda chegue rápido. Ô, Ed, agora pegando até a parte política, o Ed pode comentar muito bem sobre isso, mas ainda mesclando com a saúde, a gente falando sobre os aportes, essas ajudas, né? Vocês bem mencionaram. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Aparecida estão divergindo, né, sobre esse auxílio que a casa teria, então, oferecido. Só um parênteses aqui, o Munduruku tá lembrando aqui que a gente não falou do candidato Beto Musi. Falou sim. Falamos, o Éder sim. citou sim. Ele está com o Patriotas e com uma chapa completa de 26 sim, postulantes. Foi falado sim, tá? Então a gente manda um abraço para os pré-candidatos aí que estão nos acompanhando também. Mas foi falado sim no programa de hoje, o Éder citou o pré-candidato. E é um outro candidato também que não vai ter dificuldade nos debates, né? Pois é. Porque a cidade espera os debates sobre projetos, sobre construção do futuro, essas situações todas. Perdão, mas vamos lá para Rafaela, porque era um caso que estava gerando ao samba do crioulo doido em Aparecida, né? E agradecer também ao nosso internauta, o Daniel Munduruku, pela participação e a todos. Daqui a pouco a gente vai falar um por um e agradecer a participação de todos vocês. Mas voltando a Aparecida, então tem essa divergência, né, entre Câmara e Prefeitura de um auxílio que a casa, isso a Câmara Municipal, teria oferecido ao Executivo para combate, então, à Covid-19. O Legislativo teria proposto devolver uma parcela de R$50 mil do 10º, que é repassado, então, mensalmente, né, pelo Executivo à casa. Segundo a direção da Câmara, a proposta foi recusada pela prefeita Dina Moraes. Mas o Executivo, né, por outro lado, negou qualquer diálogo oficial. Como forma, então, de auxiliar financeiramente as prefeituras, isso agora um retrospecto aqui na nossa região. As prefeituras, no combate ao coronavírus, algumas câmaras municipais fizeram devoluções, né, de parte dos repasses feitos pelas prefeituras. A exemplo de Guaratinguetá, que já falamos, que devolveu R$100 mil em março e agora, nos próximos dias, deve devolver mais R$50 mil. Esse recurso será injetado para aquisição de insumos para as equipes de saúde do município. Em Cruzeiro, na última semana, o presidente Mário Notarangeli devolveu à prefeitura também R$200 mil referentes a essa economia feita no primeiro trimestre de 2020. Lorena, prefeito Fábio Marcondes, tem lançado esse desafio ao presidente Maurinho Fradique e de fazer uma economia de pelo menos R$100 mil por mês, que aí o prefeito encaminharia através de um plano de trabalho, né, para a Santa Casa, porque não tem como dar um dinheiro direto para a Santa Casa sem ter um plano de trabalho tudo certinho.
A informação que temos do prefeito é que, até agora, o presidente da Câmara, Maurinho Fradique, não se manifestou. Ainda não se manifestou em relação a isso. Aí, em Aparecida, então, o diretor da Câmara, o José Geraldo de Souza, afirmou, sim, que foi colocada à disposição da Prefeitura essa devolução de 50 mil, só que foi recusada, num primeiro momento, pela Dina. O repasse mensal feito pela Prefeitura à Câmara é de aproximadamente R$ 378 mil. E a devolução seria possível devido à diminuição do trabalho e das tarefas da casa durante o período da quarentena. Aí, então, vem a Prefeitura, que foi procurada pela nossa reportagem, rebateu essa declaração do diretor da Câmara e, por meio de nota do Departamento de Comunicação, o Executivo negou ter recebido uma proposta formal da casa para devolução de recursos. Abre aspas, então, não houve reunião para discutir este assunto e não recebemos essa proposta de forma oficial, fecha aspas. Esse é o posicionamento, então, da Prefeitura. E você sabe como termina isso aí no mercado político? Como que termina, Éder? Termina numa queda de braço. Vence quem tiver maior credibilidade ou mais credibilidade, propriamente dito, perante a população. Agora, é uma balança boa para ver quem está realmente hoje conversando a língua da população, né? E agora, vem a conversa, ou não vem? o mesmo idioma, o problema é que o dinheiro seria bem-vindo. Claro. A prefeita disse que a prefeita não tem necessidade também de dinheiro. Nós não podemos aqui assumir posição, mas são as duas palavras e os moradores da cidade para definir, né? Agora, Éder, vamos lá. Então tem esses dois lados, a gente não está aqui fazendo lado de ninguém, e aí um fala uma coisa, outro fala outra, beleza. Então a Câmara está falando que tem 50 mil para devolver, ele disse que tentou repassar, a prefeita não quis, a prefeita diz que não recebeu nenhuma proposta dessa, não formal, abriu conversa, né? Formal. Tá, ok. Tornou público. Vamos repassar então o dinheiro. E agora? E acabou. Para a população, sai da discussão, para você né? aí de Aparecida, eu acho que se define assim. Tanto faz quem falou, quem não falou. Passa o dinheiro, acabou. Ou tô errado. Não é verdade? Então, assim, essa discussão, essa balela, essa politicagem idiota de que, vai passar dinheiro, não vai, é de quem, é mais bonito, não sei o que, quem vai sair na foto. Para a população, e a gente está falando de uma cidade que acabou de confirmar, aliás, acabou de anunciar uma morte suspeita, até porque estava atendendo uma paciente que é também de outra cidade, de Roseira, né? Para a população, que é o dinheiro no caixa do hospital, que é o dinheiro investido. Então, a Câmara, olha só... Presidente da Câmara, Fran Pé Sujo, prefeita Dina Moraes, e você que é de Aparecida que está nos acompanhando, você que é de Roseira, de Potim, que precisa da Santa Casa diretamente de Aparecida, né? Para você interessa entre prefeito e presidente da Câmara quem está certo? Não, para você interessa o caixa. Então, Câmara, repassa então. Então liga agora para o presidente da Câmara, liga agora para a prefeita, vamos repassar. E já que nós estamos falando em Aparecida, né? Vamos dar uma olhadinha pelas esquinas da cidade, os cafezinhos politizados, né? Se bem que todo mundo de quarentena, todo tudo mundo fechado, recluso, mas né? Isso não impede do pessoal conversar, agora, né? Mas corre solto. Isso. Quem está tendo uma vantagem enorme com esse isolamento social, não deveria mais estar, né? É o ex-vereador Periquito, irmão do ex-prefeito Márcio Siqueira, né? Ele que é uma figura bastante conhecida no cenário social da cidade, porque por muito ele pauta o seu trabalho no Legislativo, ajudando o pessoal na área de saúde, internação, essas coisas. Dado o isolamento que o pessoal não pode sair muito para fazer campanha, aliás, não pode sair nada, ele, na sua visita rotineira, né, com todo cuidado, evidentemente, segundo me disseram, ele começou a fazer uma peregrinação e se apresentar como novo postulante à Prefeitura Municipal. Sim. Ele que esteve no gancho, teve seu último mandato interrompido, interceptado pela Justiça, mas agora, segundo informações, o Periquito está livre para voar. E o que ele está fazendo é o seguinte, é voar. Mas é voo baixo, né? De casa em casa, ele está numa peregrinação e isso começou a incomodar a concorrência. O Celso Alves colocou o relógio para despertar até mais cedo, né? Para ele poder ver se consegue... Aliás, o Celso Alves é outro também, né? Que olha quantas vezes. Essa é a terceira? É por aí, né? Mas é uma pessoa, um dos que estão aí, né? Na boca do pênalti, aí, aliás, na boca da trave aí para marcar gol. Por outro lado, o Jeffersi não se sabe se ela tomou uma bolada nas costas, e se confirma, porque parece que o Zé Louquinho
seu padrinho de plantão, manda direcionando seu foco para incentivar o Vadê Pedroso, o vereador que foi presidente da Câmara no ano passado, a se motivar, de repente, a disputar a prefeitura. O Vadê, que já foi vice-prefeito, né? É uma pessoa, um político experiente, também versado no atendimento social. É um bom nome também que começa a mexer na política. Quem achou que seria meio polarizado entre Jefferson e também o Celso Alves, com um breve susto da Diná em lançar um grupo e tentar a reeleição, né? Ainda, né? Agora complica. Aí você veja bem, tudo parece que chega na mão da prefeita e já vem com problema, né? A justiça, quando chega, já é para tomar uma medida drástica. Quando a justiça determina, é para empurrar ela nada mais, nada menos contra todos os feirantes. Você vai ter que recadastrar esse povo. Você já imaginou que angu de caroço? Aí pega o periquito voando baixo, né? E o resto todo trabalhando. Então, a previsão de uma candidatura, de uma eleição, período eleitoral bastante tumultuado da Aparecida, como sempre foi, né? Cerca de 5, 6 candidatos. Parece que o Tony Tumas, que deu uma depois dos seus áudios, ele andou meio aproveitando a quarentena para torcer para o povo esquecer o assunto. Pois é, e se tem alguém que não perdoa, é a tal da internet. As redes sociais não perdoam, elas lembram e tá gravado. Então, gente, tem que ter uma linha, tem que saber qual o discurso, tem que saber como chegar no eleitor. Não adianta só a popularidade, não adianta, porque ela sobe e cai com a mesma agilidade, então tem que ficar esperto hoje em dia, principalmente com a internet. Éder, 12h41, vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem muito mais informações para você. Aliás, tem dúvidas sobre a decisão de ontem, e nós falamos aqui no final do programa, do governador João Dória com relação a estender o prazo da quarentena, como ficam para as cidades e quais cidades estavam se alinhando para voltar com as atividades ao normal, arrefecer, ficar mais leve a fiscalização, mas agora parece que o jogo mudou. Quem esperava afrouxar um pouco mais o cinto vai ter que apertá-los. Então, 12h42, Rafaela, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, muito mais informações para você de toda a região aqui no seu Atos no Rádio. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Agora vem Câmara no ar. O vereador Ney Carteiro apresentou requerimento pedindo informações sobre o tempo para obter a declaração de óbito no município e adesão à Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis, SVO. Câmara no ar. Atos no Rádio, a sua informação diária. Olá! Há 20 anos penso em soluções para cuidar da sua empresa e de você. Essa experiência me ensinou que somos melhores quando caminhamos juntos. Por isso, agora formei uma família que cresce dia a dia. Muito prazer, sou o Grupo Milclean. Facility Services, produtos de limpeza e descartáveis. Acesse milclean.com.br e conte conosco. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! Atos no Rádio. Atos no Rádio. Responsabilidade na informação. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade.
Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento. Confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. E aí galera, beleza pura? Marco Luque aqui. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou apaixonado pela estrada, já rodei muito esse mundão e no caminho aprendi que ele tá cheio de pessoas incríveis que não falam uma palavra de português. O inglês precisa ser a sua forma de conexão e a KNN Idiomas tá aqui para te ajudar com isso. Inglês rápido e descomplicado, feito especialmente para quem fala português. Vem ser KNN e sinta cometer o mundo nas suas mãos. KNN Idiomas, it's all about connection. Tá difícil essa internet aí? Mude para Velosnet. Internet via fibra ótica de até 100 megas, com planos a partir de R$ 69,90. Muito mais banda, muito mais qualidade. É tecnologia de ponta com preço de lançamento. Acesse velosnet.com.br e assine agora. Aqui o poder da velocidade é todo seu. E isso não é dom, é fibra ótica mesmo. Velosnet. Se é fibra, é veloz. Você está ouvindo Atos no Rádio. Agora vem Câmara no ar. O vereador Luizão da Casa de Ração apresentou requerimento sugerindo operação tapa-buraco na Avenida Luiz Carlos da Fonseca. Sugeriu ainda a aplicação da Lei Funcoque em terreno baldio localizado na Rua Adelino José Gonçalves de Carvalho, número 499, no bairro Jardim Santa Luzia, a fim de notificar o proprietário para que faça a limpeza. Câmara no ar. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Estamos de volta com o Atos no Rádio, agora 12h46. Mandar um abraço para os nossos internautas, os nossos ouvintes, que além de nos acompanhar, também participam conosco, mandando mensagens no WhatsApp, na nossa fanpage, entre eles o Douglas Eduardo, Edmauro Carvalho, Flávio Risato, Daniel Munduruku, que já registramos a sua participação, também o Denilson Ferreira, Fabrício Ramos também aqui acompanhando o programa pelo Facebook, Marcelo Faria sempre aqui a postos, né, participando conosco, também o Luizão de Cruzeiro, entre outros, que daqui a pouquinho a gente fala sobre a sua participação. O Francisco falava no bloco anterior, para quem ligou o rádio agora ou está acompanhando agora o nosso programa dessa terça-feira, sobre a prorrogação da quarentena, então, no nosso estado de São Paulo, né? Terminaria hoje, só que, então, uma medida guardada desde a última semana, o governador do estado, João Dória, prorrogou por mais 15 dias a quarentena nos 645 municípios paulistas até o próximo dia 22. E para definir, então, esse novo prazo, o Tucano se reuniu com um grupo de 15 médicos, isso do Centro de Contingência, né, do novo coronavírus, quando soube que a Covid já havia atingido 100 cidades. Ainda na reunião, segundo o Estado, foi destacada que mais de 400 hospitais públicos e privados são utilizados no combate à doença. Ao anunciar a medida, então, Dória frisou que a condição de manter serviços não essenciais paralisados é o melhor caminho para se evitar um avanço ainda maior da Covid-19. O Estado lembrou que projeções apontam que prolongar o distanciamento social pode evitar mais de 166 mil mortes nas cidades paulistas, conforme a projeção do Instituto Butantan, Centro de Pesquisas Biomédicas, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. Na última semana, o governo chegou a projetar, durante a coletiva de imprensa, que São Paulo chegaria a 250 mil contaminações nos próximos meses. Mas então, cidades aqui da nossa região, prefeituras, né, Éder e Francisco, que estavam já se programando, até mesmo anunciando novas medidas para liberação, claro, com orientações, mas que até hoje, então, seguiria esse primeiro decreto. Agora, então, com a mudança para o dia 22. A gente tem dois exemplos aqui próximos, né? As cidades de Cruzeiro e Pindamonhangaba. Cruzeiro, o prefeito Thales Gabriel chegou a anunciar em vídeo na última sexta-feira que já estava se programando a cidade para retomar as atividades amanhã, quarta-feira, mas exatamente agora, Cruzeiro que notificou o primeiro caso suspeito no sábado, né? Perdão, no último sábado. E essa medida do prefeito Thales confirmado? Né?
Pois é, o prefeito Está internado em Thales Gabriel- Resende? Ah, exato. O prefeito, então, Thales Gabriel, teve que voltar atrás depois dessa decisão anunciada ontem pelo governador João Dória. Outro prefeito da região que também se preparava para deixar a situação mais leve, retomada de algumas atividades, era o prefeito de Pindamonhangaba, o Isael Domingues, mas após essa decisão de João Dória, também é outro que acabou mudando o seu planejamento. Aliás, ele falou no final do dia ontem, ele fez também uma apresentação. Aliás, a live do prefeito, se eu não me engano, ela foi quase que ao mesmo tempo da live do ministro Mandetta ontem, né? Então, o pessoal da assessoria tem que ficar esperto com relação a isso, né? Mas o que foi gravado lá fica para o dia inteiro para você poder conferir, assim como o seu Atos no Rádio também. O que foi dito aqui ao vivo fica o dia inteiro para você poder conferir no Facebook e também no YouTube. Mas, e ontem nós tivemos em Pinda, realmente, está um toque de recolher, né? Tem obras na rua, mas a gente percebe a orientação do pessoal que está trabalhando, a distanciamento, aquelas coisas todas, né? E tudo isso, após essa medida que a Rafaela pontuou aqui do governador João Dória ontem, e essa adequação das ações que devem ser de maior rigor do que foi o primeiro período de quarentena, né? Aliás, o ministro Mandetta ontem reforçou que, segundo ele, aquilo que nós estamos passando não é uma quarentena de fato, porque uma quarentena é muito mais rigorosa, não é? E, infelizmente, tem uma série de pessoas aí colocando em risco toda a situação, estando na rua. Ontem, de novo, a gente estava vendo algumas, principalmente os grandes centros, grandes cidades aqui do estado de São Paulo. Quando digo grandes cidades, eu coloco Ribeirão Preto, Campinas, cidades que também teve um grande número de pessoas nas ruas, fora as capitais de todo o Brasil, né? E na nossa região, infelizmente, isso não é difícil. A gente tem visto Guaratinguetá ontem, uma amiga publicou uma foto do Pedregulho, ontem à tarde, região ali da Sabap, com uma movimentação que chamou atenção. Parecia dia comum, né? Parecia que não estávamos em uma plena crise. Agora, essa quarentena anunciada ontem, ela trouxe uma dúvida com relação ao que pode e o que não pode ficar aberto e qual o rigor dessa fiscalização. E o governador João Dória, ele chegou a se pronunciar no período da tarde, após o anúncio da quarentena, e de uma forma que chamou até atenção. O governador, o Rafaela, ele disse que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações nas ruas, primeiro com advertência e orientação, e depois com medidas coercitivas com penas previstas em lei, inclusive prisão. Isso foi dito Francisco, pelo governador então João Dória. acho que vai ter que ter uma medida dessa aqui em Lorena, para o estado todo, né? Porque não chegou a reclamação, uma informação, aliás, não reclamação, de um comerciante indignado, porque ele está com o seu estabelecimento fechado na área central aqui da cidade, né? Entre o centro da cidade e Cabelinha, e ele informou que existe 2 estabelecimentos como que se nada tivesse acontecido, aberto, né? Um que vende a gente não vai entrar em detalhes de ramos, do Ramos, mas todos situados ali na Barão da Bocaina, uma rua bastante conhecida na cidade de Lorena. E que não são de serviços essenciais. Não são de serviços essenciais, inclusive um vende acessórios, essas coisas, não tem nada a ver com uma coisa assim emergencial. Estão funcionando normalmente, então... Inclusive, ele queria saber como que ele se reportaria a uma central de denúncia, essas coisas, né? Que ele tentou a prefeitura, parece que está sem atendimento, tentou não sei o quê. Tá. Nós falamos, vamos tentar falar no ar aqui no rádio, né? Fica até um alerta também, né, para os outros porque comerciantes, para a assessoria da prefeitura. Geralmente, o empresário, principalmente aquele que tem conta para pagar, ele fica tentado a fazer essas coisas, né? Só que existe um decreto aí, de repente, a tentativa não vai valer apenas penalidades que vêm pela frente, né? Porque tudo gera aí uma consequência. A gente também entende esse lado do empresário, do comerciante, porque tem as contas para pagar também, tem os funcionários que ele precisa manter e recebendo, né, os seus salários, tem essa questão de poder diminuir a carga de trabalho, o salário do funcionário também. Então, é uma preocupação que nós também temos, é claro. Só que a saúde não tem como, gente, ela vem em primeiro lugar. Então, não tem como aglomerar pessoas nesse momento, abrir a loja hoje, receber os clientes, e dali de 10 clientes, 9 já estão contaminados. E assim vai
é propagando, é muito Porque pior. parece que esse discurso de informar e de trazer que a necessidade real está indo contrário às necessidades das pessoas que precisam arrecadar, precisam ter dinheiro em caixa, precisam Tem que pagar gerar, o pão, né? E o leite e o pão de todo dia. Mas isso, como disse ontem, que todos nós sabemos dessa necessidade. Mas há uma necessidade maior que a sobrevivência. Sim. Isso é fato. Ô, Rafaela, o nosso amigo Marcelo, ele destacou no comentário aqui alguns índices com relação ao pico esperado pelo governo federal para a doença. Só uma informação bem rápida aqui, que um relatório publicado nesta terça-feira por cientistas e pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, afirma que se espera um aumento no caso de Covid do coronavírus no Brasil e nos próximos meses, apontando para os modelos matemáticos segundo os quais a doença permanecerá potencialmente em circulação até meados de setembro e terá um pico importante entre abril e maio. Então a expectativa do cenário científico com endosso do Ministério da Saúde é de que abril, maio, pico, essencial atenção, recolhimento, como a Rafaela disse aqui, quem não puder, quem tiver de trabalhar, os trabalhos essenciais vão infelizmente ter que ir para a rua e enfrentar essa situação, né? Vão estar no olho do furacão, é claro, com destaque para o pessoal da saúde e da limpeza também, mas e da segurança, né? Pois é. E para a população que puder ficar em casa, gente, isso é sério. Abril, maio, pico, mas a interferência da doença na nossa sociedade até meados de setembro. E aí fica toda essa interrogação sobre outras atividades, entre elas o Éder trazendo aqui no começo do programa essa preocupação do cenário com relação, inclusive, à própria eleição, as eleições municipais em xeque, pelo menos um adiamento. Isso pelo toda essa projeção deve realmente acontecer. O que não pode também é demorar a anunciar isso. Eu conversava com o prefeito de Pinda, foi, se eu não me engano, quinta-feira. Ele acredita que essas eleições vão ocorrer por mês de novembro para estourar dezembro, mas acontece dentro desse ano. Mas precisa ser anunciado um quanto antes também. O problema é que precisa chegar, ver a extensão agora do tamanho, né? Até onde vai, de fato, o isolamento. Tudo depende do isolamento. Então, essa projeção então é muito importante, gente, porque ela foi publicada de novo. E ontem a gente acompanhando tudo que aconteceu, né? No dia foi lá para cá, como é que vai ficar o Brasil, toda essa interrogação com relação ao próprio Ministério da Saúde, se pautar de novo. Todas as indicações devem ser indicações científicas, indicações técnicas, e elas apontam então, reforçando, abril, maio, pico, mas não significa que depois de maio tudo volta ao normal, não significa, a doença ainda vai estar tirando o nosso sono, pelo menos de acordo com esse levantamento, até setembro. Nós vamos ficar devendo para amanhã a escalação dos novos partidos vereadores, né? Só para se ter uma ideia, nós temos alguns vereadores que já estão de casa nova, né? Estão em novos partidos. A gente tem, por exemplo, Bruno Camargo, que já mudou, Bruninho Ribeiro, Marquinhos da Cochoaria, Fábio Longuinho, Samuel, Kleber, Elcinho Vieira, Careca, Lúcia, Maurinho Fradi, que mudou de partido, Fábio Matos, Washington da Saúde, Washington não, Washington permanece naquele que estava, Pedro da Vila Brito, né? Então esses já estão em novos partidos e amanhã a gente conta, né? A gente dá detalhado e vamos checar mais alguns aqui e nós contamos o resto. A gente também vai com essas informações para a cidade de Canas amanhã. Sim. E também Cachoeira Paulista, que hoje vai ficar na conta. Porque assim tem as atualizações, né, de números e informações referentes ao coronavírus, mas é claro que tem os bastidores da política e toda essa questão que nós política da anunciamos nossa aqui, região. então o pessoal fica, Sim, né? E amanhã tem muito mais detalhes. Você sabe que nesse momento é bem rápido, assim, lógico que a política é coisa séria, a gente está debatendo coisas muito sérias aqui. Mas também é um momento de... A gente tem toda a preocupação, acompanhar as informações, as notícias, mas é aquele momento de você desviar também a sua atenção para outras coisas. É até saudável para quem está trabalhando, para quem está acompanhando. Então, essa hora também se debater política, também se debater outras coisas, até coisas mais leves, até coisas entre futebol, música, BBB. Eu odeio BBB, mas é até saudável você também tirar esse foco, você que está em casa, não ficar o dia inteiro em cima do coronavírus. Que o pessoal está muito mais com medo a preocupação, do que pois é. com
prevenção, Sim. infelizmente. E lembrar também de atividade física, viu? Olha, a Secretaria de Nossa, Esporte de verdade. Lorena e de Pindamonhangaba, não sei das outras cidades, mas eu sei desses dois municípios, a equipe, né, de profissionais, de professores de educação física, eles fizeram todo um planejamento e estão disponibilizando para quem está em casa poder fazer os exercícios também. Fugir do sedentarismo, cuidar da saúde. Fora a série de Levantamento cursos de abertos. garfo, Sim. levantamento de Esse é copo, perigoso. isso aí para... Tem tanto meme na internet, Tem. né? Início da quarentena, final da quarentena. A pessoa tá bem gordinha. É Olha isso só, agora é meio-dia 59, só finalizar o programa com uma informação bem bacana. A Prefeitura de Lorena é uma prestação de serviço, na verdade, não só para os lorenenses, mas como um todo, quem tá ouvindo o programa agora, a postagem da Prefeitura sobre o aplicativo, gente. O governo federal disponibilizou, então, hoje, um aplicativo para os trabalhadores sem cadastro nos programas sociais inserirem, então, seus dados e se candidatarem a receber o auxílio emergencial de R$600. O objetivo é identificar quem tem direito ao pagamento e não está cadastrado, então, no cadastro único do governo federal. Quem que tem direito ao benefício? São os trabalhadores informais, um breve resumo da Prefeitura de Lorena. Trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes do INSS e desempregados que se enquadrem na lei. Aqueles que já recebem o Bolsa Família ou que estão inscritos no cadastro único não precisam se inscrever pelo aplicativo, porque o pagamento vai ser feito automaticamente. É o auxílio emergencial. Quem quiser até acessar o lorena.sp.gov.br, já tem o link direto para poder fazer a inscrição pelo site e saber se tem acesso ou não ao benefício. E agora uma última informação, a nossa reportagem encaminhou via WhatsApp que o governo do estado de São Paulo vai fazer a doação de 1 milhão de cestas básicas para famílias carentes. E além do Pacaembu, que falávamos no primeiro bloco do programa de hoje, não vai ser mais apenas um hospital campanha, e sim também no Parque Ibirapuera, um valor de 40 milhões de reais de investimento. Ok. E ver que a coisa é séria porque eles estão preparando esses espaços todos, né? Para poder não justamente, sabe o que vem. se tiver necessidade de até tomarem, e oramos a Deus para que o pior não aconteça. Exatamente. Amanhã a gente conta o resto. Amanhã voltamos. Amanhã a equipe estará com Jéssica Dias, Éder Bilota, Francisco Assis e todas as informações da RM Vale para você. Obrigado, nossos ouvintes. Continue com a Transamérica 102,3 e amanhã, a partir do meio-dia, o Atos no Rádio vai estar de volta. Atos no rádio, simplesmente objetivo.